E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre essa última viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro e como nessa viagem eu consegui perceber ainda mais como o parkour é praticado de diferentes formas em cada lugar do Brasil. Essa foi minha segunda vez lá no Rio de Janeiro. A primeira vez que eu fui foi quando eu fui fazer o curso Adapt Level 2, que é da Adapt Qualifications, que é uma certificação para instrutores de parkour que querem passar a prática à frente. Então é uma formação para as pessoas que querem aprender como ensinar outras pessoas, para aquela pessoa que aprende como se ensinar, como treinar, mas também para poder passar a prática adiante. Esse é o curso Level 2, o Level 1 foi aquele que eu fiz lá em Londres. Então, na primeira vez que eu fui lá no Rio de Janeiro, eu não consegui passear muito, nem conhecer muitos locais. Eu consegui conhecer bem o local onde eu pratiquei, onde foi o curso ali, mas eu não conhecia muita coisa por fora lá no Rio de Janeiro. Então, dessa vez eu aproveitei para conhecer um pouco mais da cidade, mas também para conhecer um pouquinho mais da prática, de como é lá, de como são os locais de treino e tudo mais. Então, primeira coisa é que o Rio de Janeiro é uma covardia para quem é de uma cidade pequena, porque lá tem tudo que numa cidade pequena nunca vai ter. E o que eu tô falando tudo é porque lá é uma cidade grande, mas além de ter um grande centro, é porque lá tem um mar, lá tem montanhas, lá tem trilhas, lá tem de tudo e são coisas que estão todas reunidas no mesmo lugar. Mesmo outras cidades grandes não vão ter isso, porque você ter tantas coisas do mar quanto as coisas da montanha no mesmo local é um diferencial muito grande do Rio de Janeiro. E isso por si só já ajuda a explicar por que a prática lá vai ser diferente de outros locais também. Mas eu quero analisar um pouquinho mais como foi esse meu passeio, do que eu fiz lá pelo Rio de Janeiro e como eu percebi essa diferença da prática. Então uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei lá no Rio foi lá no Espaço Volts, que era perto do local onde eu tinha um compromisso. E eu fui lá para conversar com o Humberto, mais conhecido como Pulga. E ele tem até o Pulga na Área, que é um canal no YouTube. Se você não conhece, vai lá conferir, que tem várias dicas excelentes. Infelizmente eu não consegui gravar nada lá, porque eu tava com a roupa até social, porque eu teria que fazer um compromisso em seguida, mas foi muito legal o papo que eu tive com ele e principalmente conhecer um espaço destinado ao parkour e que está em desenvolvimento e que ajudou e que faz parte da história do parkour no Brasil, que foi um dos primeiros locais a estruturar aulas de parkour dentro do Brasil. Nesse mesmo dia eu consegui passear um pouquinho lá na região também, conhecendo o lago e também fui andando até lá Copacabana, onde eu aproveitei para dar uma turistada e conhecer um pouquinho até a praia de Copacabana e chegar até o metrô. Então na sexta-feira ainda eu passei a tarde na Academia Energize, onde eu tive o Stavali e o Patrick, que me recebeu muito bem na casa dele, onde eu consegui acompanhar as aulas que ele deu naquela tarde e também ajudei em algumas atividades ali, passando alguns exercícios. Então ali eu já conseguia ver um pouquinho das diferenças do parkour, mas eu estava falando realmente da diferença entre o parkour na rua. Então na sexta-feira foi um pouquinho mais de passeio, conhecer esses locais de treino, e o sábado eu fiquei focado, estava sozinho para andar lá no Rio e aproveitei para conhecer alguns locais que eu não tinha conhecido da última vez. Então aproveitei para conhecer um pouquinho mais do que é o Rio de Janeiro em si. Então, assim como qualquer pessoa que vai para turistar no Rio de Janeiro, uma das coisas mais famosas é conhecer o Cristo. Então, a primeira coisa que eu procurei fazer no sábado foi ir lá e subir a trilha até o Cristo. Eu corri um pouquinho, andei bastante lá no parque, explorei bastante o local. Não fiz nenhuma escalada ou movimentos por ali, porque eu estava realmente só procurando subir lá e conhecer um pouquinho esse local. E eu aproveitei na parte da tarde para poder ir até o Aterro do Flamengo, onde tem um parque que foi construído para crianças, onde tem estruturas de concreto, como se fosse uma cidade em miniatura para as crianças brincarem, se divertirem por ali. Mas que assim que o pessoal do parkour descobriu aquilo ali, quando começaram lá no Rio, viram que aquilo ali era um parkour parque em potencial. E desde então a galera treina lá muito. Então aquilo ali faz parte da história do parkour no Rio de Janeiro. E lá nesse parque eu consegui encontrar alguns praticantes, onde eu passei a tarde inteira treinando e até mudei para outro ponto de treino junto com ele. Então aí eu vou chegar em uma das coisas que eu queria falar nesse vídeo, que é como é que a prática de parkour é diferente de um local pro outro. Então o que eu tava percebendo, e que eu já tinha percebido um pouquinho da última vez que eu estive no Rio, é que a prática lá é bem diferente do que a prática que eu fazia dentro da minha cidade, ou que a prática que eu conhecia de outros locais. O que eu estou falando não é que existe uma forma certa ou errada de treinar parkour. O que eu tô falando é que cada local desenvolve uma forma diferente de acordo com a estrutura que você tem para treinar. E o Rio de Janeiro é muito rico, porque você tem de tudo. Você tem de todo tipo de estrutura para treinar. Então as pessoas lá tinham várias oportunidades e várias formas de desenvolver o parkour por ali. Mas o que eu percebi, não querendo colocar isso como regra, mas a maioria das pessoas praticando ali treina o parkour muito com big jumps. O que é isso? É apenas fazendo saltos gigantes. É fazendo coisas muito grandes, conectando movimentos
movimentos grandes, nada que sejam movimentos pequenos ou movimentos que às vezes muitas pessoas possam praticar. Não que isso seja errado, mas é uma forma que eles desenvolveram muito lá no Rio porque eles têm estruturas para isso. Só que essa é uma prática que às vezes não é tão inclusiva, porque nem todo mundo consegue praticar apenas big jumps e fazer esses movimentos absurdos. Mas o que é muito da hora, é muito legal fazer, eu adoro fazer também, só que não é uma coisa que você pode fazer todos os dias e sempre. Mas uma das coisas que eu observei muito com isso é que eles olham para alguns pontos de treino e nem treinam lá, porque na verdade para eles nem percebem que aquilo pode ser um local de treino, ou seja, um pico ou um spot, como a gente chama dentro do parkour. Como eles têm locais muito bons, alguns locais que são menores ou estruturas pequenas, às vezes eles nem ligam tanto. Mas eu que sou, por exemplo, de uma cidade pequena, eu olho para todo lugar no Rio de Janeiro e eu via local de treino. Barras, corrimões, parede, árvores. Eles têm uma estrutura tão rica, mas tão cheia de obstáculos. Há uma densidade de coisas que você pode fazer absurda. Principalmente quando eu comparo com outras cidades pequenas e outros locais que eu já conheci. O Rio de Janeiro ele tem muita coisa diferente. E que você pode treinar assim. Você deu alguns passos, você já está no outro local de treino. Só que o que acontece é que muitas pessoas acabam indo para só alguns locais. Porque virou meio que uma cultura dali de treinar nesses pontos. E por treinar apenas nesses tipos de locais, as pessoas desenvolveram um tipo de prática que é para aquele local. Então uma das coisas que eu queria falar nesse vídeo é que quando você sai para treinar em outra cidade, esteja com a cabeça aberta, porque a forma que você treina pode ser diferente do outro local. E assim que você começa a treinar, tenta aprender, tenta visualizar e pegar aquelas ideias daquele local, mas também aplicar suas ideias naquele local. A forma como você treina, a forma como você se movimenta e o que você pode fazer com aquela estrutura. Não ficar preso apenas em locais específicos para treinar. Não que você não deva ir, por exemplo, lá no Rio de Janeiro no Aterro, porque lá é excelente. E se você for lá, você deve ir. Por quê? É uma estrutura diferente, provavelmente você não vai ter uma coisa dessa na sua cidade. E ao treinar no local daquele, você pode expandir a sua visão para novas coisas dentro da sua cidade. Então no Rio de Janeiro, é incrível como é que você consegue achar locais para treinar em todo canto. Só que aí entra um outro quesito, que é a questão de segurança. Nem todos os locais é tão seguro para você treinar. Eu não conheço muito bem como as pessoas de lá se comportam nessa parte de treinamento, mas o que eu vi e que conversei com algumas pessoas é que eles escolhem certos locais, principalmente por causa de segurança. São locais que às vezes têm um pouquinho mais afastado de outros, são locais que às vezes são um pouquinho mais seguros e que às vezes se você ficar por ali, é de boa para você treinar. Enquanto outros locais às vezes é muito movimentado ou tem pessoas por ali que não seria legal você estar treinando no mesmo ambiente. Se você tiver a oportunidade de viajar e conhecer outros locais, outros praticantes, outras estruturas, vai e conheça. Porque isso vai ajudar tanto você a se desenvolver dentro da prática, mentalmente, de abrir um pouquinho mais a cabeça, de ver formas diferentes de se movimentar e nunca se fechar falando, parkour é isso, e você se fecha na bolha que você só pode treinar daquela forma ali e não de outra forma. Tem pessoas que adoram fazer giros e pessoas que não gostam de fazer giros. E ambas pessoas podem estar treinando no mesmo local e se divertindo bastante. E essa é a principal ideia do parkour. Você saiba se adaptar ao local da forma que você se sentir melhor para treinar ali. Não tô pegando aquela questão de ir do ponto A ao ponto B da forma mais eficiente e rápida possível. É da forma que você vai conseguir se desenvolver, mas que você também vai se divertir. Então, se você for olhar qualquer treino, quase ninguém faz essa questão de ir de ponto A ao ponto B da forma mais eficiente e rápida possível. Todo mundo está procurando ali é se divertir, é buscar uma forma de se movimentar, uma forma de se expressar, mas também uma forma de socializar, ou seja, de fazer novos amigos, de conhecer pessoas, de fazer amizade, de compartilhar o seu treino ali. Aproveite a mentalidade diferente, porque se todo mundo for igual, ninguém se desenvolve. É a partir da diferença que a gente consegue criar algo novo. Então, antes de fechar o vídeo, eu gostaria de falar que o motivo que eu fui lá no Rio não foi para treinar nem só para passear. A ideia é que eu fui lá para tirar um visto para uma viagem que eu vou fazer. Vocês vão acompanhar passo a passo, mais para frente eu vou explicar melhor que viagem é essa, mas só adiantando, vai ter muita coisa ligada ao parkour. Eu gostaria de agradecer também ao Patrick por ter me recebido lá na casa dele, principalmente a sua família, por ter esse domingo incrível que a gente teve na praia, que eu tô todo queimado hoje aqui assim, gravando esse vídeo, por causa desse sol que eu peguei. Mas foi incrível esse final de semana e valeu aí, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e colocar um like logo abaixo. E coloque nos comentários que local do mundo você gostaria de ir para treinar. É isso aí, até o próximo vídeo. Sway.